pessoal, sejam muito bem-vindas para mais um podcast Pode Mulher. E eu estou aqui com as excelentíssimas Adriana Fabres, dentista e pós-graduada em harmonização facial. Tenho também o privilégio de estar com a minha querida Fabi Denadai, personal style, consultora de imagem. E é maravilhoso a gente estar aqui falando sobre um assunto mega, super importante, que é o autocuidado. Eu gosto sempre de começar falando o que é autocuidado, dizendo o que não é o autocuidado. Porque é importante a gente saber o que não é, né? Autocuidado não é algo que você faz esporadicamente. Eu acho que já começa por aí. Não são apenas aqueles mimos que a gente se dá, de dormir às vezes até mais tarde, ou de repente tem um casamento, aí você vai e se arruma, né? É muito mais do que isso. Na verdade, o autocuidado para mim não é um destino, é uma jornada. Todos os dias a gente precisa fazer ações, atitudes que vão cuidar não apenas do nosso corpo, da nossa saúde do nosso corpo, mas também da nossa mente, do nosso espírito, né? Da nossa alma, da nossa espiritualidade. Então, acredito que o autocuidado embarga muitos aspectos da nossa saúde e nosso bem-estar como um ser pleno, completo, né? Nada melhor, então, da gente bater esse papo e conversar aqui com as nossas queridíssimas amigas e companheiros nessa jornada que a gente está aqui nessa mesa, que é a Adriana. Eu quero saber, Adriana, você que é uma pessoa que está sempre envolvida com outras mulheres, especialmente porque você trabalha hoje, é pós-graduada em harmonização facial e trabalha com essa parte de estética. Você já disse em outro episódio que você olhava, o que te motivou a entrar nessa área de autocuidado foi ver assim, cara, eu posso ajudar outras mulheres a estarem bem. Eu me sinto tão bem com a minha idade. Tem pessoas que são mais novas que eu e que não aparentam estar tão bem, né? Então, o que é autocuidado para você? Qual é a sua rotina de autocuidado para você estar bem, né? A gente aqui, todo mundo é 40 mais, 50 mais. Deixa né? isso pra lá. E eu quero saber como é que você faz para estar tão bem, Adriana. Então, gente, uma das recomendações que eu mais faço para as minhas pacientes é uma coisa que é fundamental: usar filtro solar. Porque a gente sabe que, porque o sol faz bem, porque a vitamina D faz bem, só que ele ajuda a envelhecer muito. Então, o filtro solar é uma coisa que a gente tem que criar esse hábito de usar o filtro solar todos os dias, de hidratar a pele. E aí tem gente que tem a pele oleosa e fala, não, Deus me livre, se eu hidratar. Mas é o contrário, se você tem a pele oleosa, você precisa hidratar. Olha só, eu não sabia disso, você sabia, Fabi? Sim. Eu achava assim que quem tem uma pele oleosa, ela quando botava protetor solar, fica mais pegajosa ainda, dá mais acne, a sensação que dá acne, que os poros se abrem. Não, então. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o protetor solar, você vai achar um específico para a sua pele. Mas o creme hidratante que você tem que passar antes do protetor, você tem que passar. Porque às vezes a pessoa tem a pele oleosa porque não hidrata. Aí o organismo reage como? Então, deixa eu te perguntar, desculpa, mas é porque isso que está envolvido aqui. A gente passa primeiro o hidratante, depois o protetor solar? Isso. Gente, eu faço o contrário. Primeiro o hidratante, depois o protetor que massa! solar. Você que tá aí na nossa audiência, aí vocês sabiam disso, gente, eu não sabia. Eu jurava que primeiro era o protetor solar, porque pra mim é aquela coisa, o sol bate, então ele primeiro tem que ter a proteção para depois ter a hidratação, então não. Não, primeiro você vai hidratar a sua pele e depois você vai botar o protetor para proteger. E às vezes, se você quer proteger dessa luz aqui visível, você pode usar base, que a base, a proteção física, ela é mais importante para essa luz visível. Já é uma barreira. Já é uma barreira. Então, o que eu faço? Eu misturo o protetor solar com a base. E a quantidade, às vezes, do protetor é mais importante do que repassar. Porque acaba que a gente não tem aquela rotina de repassar. Então, se você usa a quantidade, uma moeda de R$1, ele dura o dia inteiro. Então, só que é uma moeda de R$1 para cada parte do corpo. Que às vezes a pessoa passa uma moeda, vai aqui, aqui, aqui. Não. É uma moeda para o rosto e pescoço, uma moeda para um braço, uma moeda para outro braço. Então, a quantidade é mais importante do que ficar repassando toda hora. Que bacana. Então, por isso que às vezes o profissional fala para repassar, porque sabe que a pessoa não vai passar a quantidade. Mas eu acho mais importante você sair de manhã já com a quantidade certa, que aí você dura o dia inteiro. E se você quiser dessa proteção, dessa luz visível, você passa a base também. Então, por isso que eu misturo o protetor com a base. E o hidratante. Se você fizer essas duas coisas pela manhã,
né? E à noite hidratar, lavar, tirar toda a maquiagem e fazer hidratação, isso aí já é um excelente começo. Tem um creme chamado Balm. Eu acho que ele é Balm. Não, ele não é a marca Balm, mas ele é um Balm. É como se fosse um hidratante. Você conhece? Acho que é da La Roche, tem um Balm. Ele é mais, ele é mais gorduroso, assim. Isso depende de cada pessoa. Por isso que, assim, é importante um profissional estar falando qual usar. Porque às vezes você vai pegando de um... E às vezes, por exemplo, por que um creme é mais caro do que o outro? Os dois são ácido hialurônico, mas um é muito mais caro do que o outro. Você procura na internet, né? Tem o da Vichy Mineral 89, tem um lá que você compra na China que é R$20. E o outro é 100 e pouco. Por que essa diferença? Porque o ácido hialurônico ele tem tamanhos para penetrar na pele. A nossa pele é uma proteção para o corpo inteiro, então ela tem que ser impenetrável. Olha. Então, os que têm mais tecnologia, os que são mais caros, são porque eles conseguem vencer um pouco dessa barreira. Entendi. Então, aí eles conseguem penetrar mais. Que bacana. Então, essa que é a diferença de um creme que tem um custo-benefício, eu falo, maior, né? Não é aquele mais caro. Ele é um custo-benefício maior, porque ele vai penetrar mais. É igual a vitamina C. Pode ser vitamina 100% vitamina C. Mas, às vezes, a vitamina 20%, né, de uma marca que é um pouco mais caro, é por quê? Porque ela ela é mais penetrante. Você sabe que eu comecei a usar a vitamina C de 20% que fala, né? 20% por causa de você. Eu fiz microagulhamento recentemente, inclusive, super recomendo. E a gente estava falando, eu mostrei para ela, né? Você usa vitamina C e o ideal que eu saiba, não tenho certeza. Você que é especialista nisso. É que a vitamina C deve ser colocada antes do protetor solar? Sim. Dizem que potencializa a ação do protetor solar. É isso mesmo? Porque a vitamina C, ela não deixa de ser um hidratante também, porque às vezes a vitamina C vem com ácido hialurônico, né? Então, e ela ajuda a clarear e tudo. É muito que bom. Massa, que maravilha. Adriana, só agora você estava falando da proteção solar. E eu vejo que as pessoas, normalmente, elas se preocupam muito em passar no rosto. Muitas vezes dirige e esquece dessa região aqui, que a gente vê as pintinhas aparecendo. Muito. Eu vejo até que sim, passam no pescoço, mas assim, esquecem da orelha, esquecem aqui do dorso da mão, né? E aí a gente olha aquele rosto todo bonitinho e aqui a mão evidencia. E o joelho, gente. Deixa pra lá, é só usar calça. Como que o sol envelhece? Tem um estudo um artigo que eu estava estudando, e tem um motorista de caminhão, que daqui pra cá ele é todo enrugadinho, e daqui pra cá ele tem a pele normal. Por quê? Porque ele tomou a vida inteira sol dessa janela do caminhão. Então, ele tá aqui, esse lado bem mais envelhecido, porque o sol envelhece muito. Interessante. E você acha que a gente deve começar esse processo quando, né? Porque aqui nossa audiência, tem pessoas que são da nossa idade, talvez mais velhas, um pouco, mais novas. É uma miscigenação de várias idades. Quando você acha que a gente deve começar a fazer esse processo de cuidar da pele, né? Então, essa oportunidade que a gente tem hoje é uma oportunidade rara, que as nossas mães, nossas avós não tiveram. Então, por exemplo, toda a minha família é clarinha. Então, depois dos 50 anos, começa tudo... Só que se você começar antes, tem muita coisa que é preventiva. O Botox, por exemplo, que a gente faz sempre para suavizar as rugas, ele é preventivo. Você tem que fazer antes das rugas marcarem, não depois. Interessante, né? Então, você pode começar a partir dos 20, 25 anos. Aí você já pode começar a fazer o Botox, pode começar a fazer o tratamento com cremes, hidratação sempre e os estímulos de colágeno. Adriana, a toxina botulínica, que é o Botox, é o nome comercial, ela tem esse nome de toxina. Isso faz mal em algum momento, em algum excesso? Entende o que eu estou querendo dizer? Por ser uma toxina? Não, então, a toxina botulínica, ela foi descoberta pelo botulismo, né? Que tinha uma doença, que você comia salsicha há muito tempo atrás, e aí retirou disso do botulismo. E observou que uma grande dose, mas essa grande dose é uma dose muito, 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 muito grande. Porque o que a gente aplica é infinitamente menor e muito diluído. Então, você dilui em soro então, isso é um mito.
Porque não é que vai fazer mal, não. Porque primeiro que ela é aplicada em pouca quantidade. O que aplica na face da gente é pouquíssima quantidade, diluído, e a gente vai aplicar em períodos. Agora tem um detalhe, que não é que é fazer mal, mas ela começa a perder o efeito. Que a gente tem que fazer a toxina tem que dar uma janela. Porque senão o seu organismo começa a acostumar, adapta. igual vacina. Ele adapta. Então você tem que ter 12 semanas de janela. Olha. Porque tem pessoas que são muito expressivas, eu sou uma, que a gente faz o Botox, daqui a pouco, um mês, já tá voltando tudo de novo. Eu não posso fazer de novo. Eu tenho que esperar. Uns 4 meses, né? Gente, fica a dica, que essa é valiosa, hein? Semanas. Isso é valioso. Pra começar. E começar a se cuidar em torno de 20 anos. Porque aí você vai prevenir. É como se você retardasse por 20 anos seu envelhecimento. Olha que interessante. Eu atrasei 20 anos nesse processo, mas tudo bem. Fui conhecer a Adriana agora e que deu, gente. Adriana, além de os músculos ficarem mais adormecidos, né? Porque esse paralisados. O Botox, ele também tem o efeito de hidratar? Essa é uma dúvida minha. Parece que a pele da gente fica mais bonita mesmo. Eu queria saber quando se você legal. aplica o Botox, é uma coisa que, assim, a testa, por exemplo, ela fica iluminada. É isso. Fica... Mas tipo assim, é como se fosse um agregado. Ele tem um efeito hidratante também, mas é muito pouco. Mas o que acontece? Hoje em dia até tem umas terapias que você usa o próprio Botox para hidratar a pele por cima. Porque estimula uma produção de peptídeo. Tem todo né? O peptídeo botulínico, ele ajuda a hidratar também. Só que o que é mais efetivo é como que a testa lisa parece que dá mais viço. Isso. Entendeu? Dá mais o viço. Então, tira aquele craquelado que a nossa pele fica. Então, você fica mais jovem, a pessoa não sabe... ainda mais se você fizer igual eu gosto de fazer um Botox, que você mexe um pouco, que não congela totalmente, a pessoa não sabe o que você fez. Só sabe que você tá um pouquinho diferente, que você tá mais bonita. mais bonita, o que você fez, né? Mas aí você fala, nossa, mas uma menina de 20 anos vai fazer Botox, mas por quê? O meu filho, por exemplo, ele tem muito marcado já essa ruga na testa. Aí, aonde marca, você tem que fazer. Pra prevenir que vai marcar, que senão vai vincar mesmo. Ô, Adriana, você faz um consórcio lá no seu... Tô precisando, vou fazer. Já vou começar a pagar antes. Gente, é um investimento em você, gente. Autocuidado. Consórcio do autocuidado. Aí, deixa eu perguntar, Fabi, você tem filhos, né? Você tem um casal, né? Uma menina e um menino, né? Como que você acha que a gente pode desenvolver nos filhos esse autocuidado, né? Porque muito eu acho que eles vêm refletido na gente. Então, se a mãe se cuida, se a mãe... A tendência é que os filhos também têm um olhar mais atencioso para esse aspecto, né? E como é que você acha que a gente consegue despertar isso nos filhos, além do nosso exemplo? Além do nosso exemplo, é a gente dar para eles o poder de escolha. Então, quando a gente tem os filhos pequenos, é muito comum que a gente vá na loja, a gente que vai escolher, a gente que escolhe, principalmente o menino, né? A gente vai lá, escolhe a roupa e prova, não, essa que ficou, o menino fica essa aqui ficou bem, essa aqui vai... Ou quem já tem filhos assim, o último fica usando do primeiro, do segundo, e assim vai passando, né? O consórcio da roupa também. Mas é muito importante a gente dar o poder de escolha para eles. Por quê? Porque a autoestima, ela é desenvolvida lá na infância. Então, qual a maneira de você desenvolver a autoestima? Praticando o autocuidado da vestimenta, por exemplo. Então, quando você direciona a compra de uma roupa com a sua filha, com o seu filho, você faz ele entender também, se entender do que ele gosta, do estilo que ele gosta. Aí ele começa a pesquisar, por exemplo, a minha filha, ela sabe as lojas no shopping que tem o estilo dela. Ela não fica perdendo tempo em outras, assim, ela já tem um olhar direcionado. A gente ganha muito tempo. A gente ganha tempo. E economiza, né? Várias compras erradas. Então, assim, além do nosso exemplo, é a gente ter essa escuta ativa e dar o poder de escolha. Assim, lógico, né? Sempre é importante falar isso, a gente tem que também direcionar. Mas deixar eles à vontade para eles perceberem o que faz sentido. Porque a roupa, ela é uma expressão. Sim. Você se expressa através da roupa. E essa idade da adolescência, eles gostam muito de se expressar. Né? E a roupa tá aí pra isso, faz parte. E é interessante que você abordou um aspecto
que eu não posso deixar passar batido, que é eles aprendem a saber o que eles gostam, e o que eles são, o que eles querem. Então você vê como o autocuidado, ele traz muito de quem é você, o que você gosta. O autoconhecimento, que é a base de nós mesmos. Muito interessante, gostei muito. E quando a mulher diz que tem preguiça de se cuidar? Então, o que tá por trás disso? O que tá por trás, gente? Olha, isso é tão comum, principalmente na parte da maquiagem. Eu tenho preguiça. Mas aí fala que não tem paciência, né? Fala que não tem paciência, tem preguiça. A falta essa preguiça, ela tá atrelada justamente a essa impaciência. Mas aí é sempre um convite que eu faço para as minhas clientes, né? Para minha audiência também. Você tem paciência com todo mundo à sua volta. Você tem a paciência, você desenvolve. A paciência é algo que você desenvolve. Você tem a paciência no trânsito, você tem a paciência em casa, você tem a paciência no trabalho, às vezes com aquela pessoa um pouco mais desafiadora, então você desenvolve isso. E você não tem paciência com você. Você não desenvolve isso pra você. A paciência do autocuidado, fala isso, você não desenvolve. Então você fala que você tá com preguiça. Mas, na verdade, essa preguiça, ela tem um nome, é a falta de paciência. É a falta de se olhar, de parar um minutinho, e eu sempre brinco, falo assim, que eu pego no pé das minhas clientes que falam assim, cadê o batom? Mas eu não tô chamando a atenção exatamente da cor do batom, o batom em si. Mas é esse momento de parar. Às vezes, e as pessoas acham que você fica muito tempo para se arrumar ou pensar no que você vai vestir. Mas eu falo que é como dirigir. Uma vez que você aprende e automatiza, isso fica muito rápido. Porque, na verdade, o autocuidado é uma habilidade. Se a gente pensar nela como uma habilidade, igual você deu o exemplo do carro, de aprender a dirigir, é a mesma coisa. Então, tem pessoas que realmente têm dificuldade em escolher uma roupa, em combinar, em fazer uma escolha na hora de uma compra. Tem pessoas que têm dificuldade de se maquiar, de cuidar da pele. E aí ela tem que pedir ajuda inicialmente, ela vai ficar meio desengonçada no início. Mas aí para isso que a gente tem a profissional. E mais assim, Adriana, a internet tá aí. Hoje a pessoa que fala que não sabe fazer uma maquiagem básica, peraí. Ela tá com preguiça até de abrir um tutorial da internet. Ferramentas para isso. Olha, se a gente estivesse falando nos anos 90, da mulher dos anos 90, aí tudo bem. Mas hoje não tem essa desculpa, não. Bacana. Legal, é isso mesmo. E aí a gente tá aqui falando sobre autocuidado daqui, autocuidado dali. Mas, Mozi, fala pra gente, o que é o autocuidado? Olha, como eu disse, para mim o autocuidado, ele não se restringe apenas à nossa aparência física. Ele assume vários papéis na nossa vida. Então, para mim, tem vários pilares o autocuidado, né? Do nosso corpo, o nosso físico, a nossa aparência, justamente porque a gente traz recados, e não apenas para os outros. A gente traz recado para a gente mesma. Então, se eu não me cuido, se eu não tenho paciência comigo, eu estou dando um recado de que eu não valho tanto, de que as pessoas valem mais do que eu. Olha só a profundidade disso. Depois tem um autocuidado mental, né? Como é que eu cuido da minha mente, estimulando? Dá trabalho? Pô, você quer coisa mais difícil do que cuidar da mente, gente? Pelo amor de Deus. Você selecionar o que você vai assistir na televisão, o que você vai ouvir, com quem você vai se relacionar. Então, o autocuidado, inclusive, está no ambiente, com quem você se relaciona. Nós estamos aqui, nós nos escolhemos para estar aqui, porque, de alguma maneira, muito especial, nós criamos um ambiente para nos fortalecer, para fazer a gente desenvolver, realizar projetos e tudo mais. Então, veja a importância disso. Nós temos também o nosso espírito, a nossa alma, a nossa espiritualidade, não é? Que a gente também tem que abastecer. E aqui eu não estou dizendo da espiritualidade exatamente de uma religião, mas dessa coisa de você olhar para dentro de você, essa coisa do respeito, sabe? Dizer assim, eu não vou me colocar nessa situação porque seria desrespeitoso da minha parte enfrentar uma situação, por exemplo, de abuso, por exemplo. Olha só, o autocuidado, ele envolve isso. Ou seja, eu me sujeito a relacionamentos tóxicos. Eu me sujeito a estar dentro de um ambiente onde as pessoas, às vezes, você sabe que elas não gostam de você. Então, o autocuidado, ele tá nessa coisa de você dizer assim, opa, até aqui, meu filho. Então, acho que o autocuidado, ele tem muito desse impor limites, né? Mozi,
Mas então, se eu for lá no DNA do autocuidado, lá no DNA, quais são os pilares que sustentam o autocuidado? Tem muita coisa pra falar. Eu acho que ele está no que abrange a autoestima, né? O autocuidado é um dos pilares da autoestima. Uhum. Então, eu cuido do meu autoconhecimento. Veja como que as coisas, elas possuem interfaces. Elas não se restringem a uma coisa. Uhum. Uma vai entrando, vai num meandro da outra. Ligadas. Elas vão ligando. Então, se a gente fosse autoeficácia, autoconhecimento, autoconfiança, autorresponsabilidade, autonomia, sua autonomia sabe, são várias coisas que elas vão te fortalecendo para que você não apenas tenha uma postura. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é do autocuidado é postura. Não é? Elas postura, às vezes você diz assim, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não gosto da minha barriga. Nossa, eu sou muito barriguda. Quando você vai olhar, a metade da barriga dela é a postura. É só de você estar em posição ereta, só na barriga. A minha não é não. Não, acontece direto comigo. Minha filha fala, mãe, você tá grávida? Não, minha filha, a mamãe só tava assim, relaxada. Não é? E é isso. Então, eu acho que a gente precisa criar esse hábito de ter uma postura sempre ereta. Qual é uma postura boa, assim, que demonstra que você gosta de você, que você cuida, né? De você. Você precisa afastar suas orelhas do ombro. Vamos lá, gente, prática. Vamos fazer a prática aqui, ó. Você alonga. Já viu essa pessoa que fica assim? Parece que ela enfia a cabeça dentro do... Você viu? Pessoas tem gente muito que não altas são assim. Mas tem gente que não tem tem pessoas que não tem pessoas que não têm pescoço, mas o ideal é você alongar bastante o pescoço, né? Colocar seus ombros para trás, as suas escápulas, o ideal é que elas estejam sempre mais fortalecidas para trás. Vamos fazer, gente, vamos fazer o exercício na prática. E o abdômen, para mim, né? O abdômen, ele tem que estar contraído. Não tem jeito, ele tem que estar contraído. Ah, mas é difícil. Toda hora eu relaxo. Sim, aí a hora que você lembrar, você vai contrair de novo. Lembrou, esqueceu, relaxou, abre de novo, sabe? E eu acho que o autocuidado também, ele tem naquele lance assim, sabe? Porque tem dias que a gente tá muito numa bad. Às vezes a gente tem épocas da vida, tem situações da vida onde há divórcios. A mudança de ciclos. Mudança de ciclos, né? Às vezes você entra numa menopausa, por exemplo. Às vezes o filho sai de casa, o síndrome do ninho vazio. E tem tantas coisas que vêm na vida da gente que se você, nesses momentos, você fizer isso aqui, você já está dizendo, sabe, essa coisa do... Está se entregando. Se entregando. Não, mantenha a postura, meu amor. Levante os ombros, bora. Chorou? Chora, porque tem que jogar pra fora. Mas depois, minha filha, você vai pra frente do espelho, lava o seu rosto, bota aqui aquele sabonete, né, de bebê, já é ótimo, entendeu? Você compra aí no supermercado, passa um batom, como diz Ivete Sangalo, não existe mulher triste, existe mulher sem cílios. Eu acho que eu juro que eu dava um dinheirão se eu pudesse botar uns cílios aqui permanente e não sair mais, seria maravilhoso. Mas diz que não tem, que os cílios, ele dá essa abertura, não dá? No olhar ele abre, então saber qual tipo de maquiagem funciona melhor para você. Eu acho que eu melhorei muito em relação à minha automaquiagem, porque eu descobri o formato do meu rosto, que eu quero salientar. Porque a tendência, eu quero, às vezes, meus olhos ficam assim, então e eles são pequenos também, então eu quero que abra. Então... Você fez visagismo? Não. Você fez alguma consultoria de visagismo? Não. Faça comigo, amor. Tá aí, ó. Olha eu. Maravilha. Tá aí. Então, Mozi, me fala uma coisa. E autocuidado é igual para todo mundo? Olha, sinceramente, acho que não. Sinceramente, não. E eu vou dizer por quê. Por exemplo, na minha casa, minhas duas cunhadas, elas são vaidosas, mas elas não têm necessidade, por exemplo, de hidratar a pele. Elas não ligam, elas não passam maquiagem, por exemplo. Elas se preocupam com o físico, mas não tropo, né, com o que vão vestir. Elas gostam, sim, de cuidar, mas o autocuidado para elas está muito mais relacionado a, de repente, viagens, tempo de qualidade com elas, ir à igreja, e mais pelo bem-estar delas mesmas, né? E elas fazem as unhas, sempre estão de unhas feitas. Então, isso é muito... Por exemplo, uma é viciada em leitura, adora desenvolver a mente. Legal. Então, acho que o autocuidado é algo que você tem que estar bem.
E por isso que eu acho que não tem uma receita que valha para todo mundo. Aquilo que é importante para mim, porque autocuidado está muito relacionado à importância, a valores. A valores. Então, o valor que eu dou, por exemplo, para o cuidado do meu corpo é diferente, de repente, do da Adriana. Né? A Adriana, por exemplo, ela é toda meticulosa, eu acho, tá, gente? Aqui eu tô falando aquela... Ela é detalhista. Ela é detalhista. E não sei o que, o sapato, não sei o que. E eu, tipo assim, bora. Pega um negócio aí, não vai ficar bom. Vai. E eu era muito do preto e branco. E aqui, a nossa consultora deu uma luz na sua vida. Olha o olho dela. Então, era muito assim, para não errar, porque eu tenho um pouco de pressa, né? Então, eu sou um pouco impaciente para algumas coisas. Mas eu acho que o autocuidado, ele é muito individual, porque ele envolve valores. Envolve a essência da pessoa, a identidade da pessoa. E aí, quando ela alcança isso através do autoconhecimento, bum! Exatamente. Agora me conta um pouquinho de você. Qual foi o seu movimento do autocuidado? Você é uma pessoa vaidosa? Hoje eu sou. Eu acho. Hoje eu sou muito vaidosa, mas eu não era. Eu não era. A minha mãe, ela tem... olha só que interessante. A minha mãe, a vaidade dela é a casa. Olha que interessante. Isso é muito interessante. Você olha pra casa dela, se você vê o jardim, o backyard dela, que ela mora na Austrália, em Sydney. Se você vê, você diz assim, não, isso aqui é um jardim de um palácio na Europa. Tudo é assim, perfeito. Simétrico. Ela não tem preguiça de cuidar das plantas, de aguar as plantas. Ela chega do trabalho, ainda vai fazer todo aquele processo. Ela adora receber as pessoas, a casa dela. Ela se arruma, mas ela adora aquilo. Veja como que as coisas são diferentes, né? Ela se sente bem, aquilo é suficiente. Por exemplo, roupa, para ela pode repetir, não tem problema. Não tem problema nenhum. Mesmo. Porque hoje, chiquíssima você repetir roupa. Mas isso é sinal de criatividade. Não é? Muito interessante. E aí eu fui criada desse jeito. Então, a casa para mim é muito importante. É uma vaidade minha, é um valor meu. Mas o autocuidado me salvou de mim mesma. Ai, que lindo. Porque quando eu estava passando pela uma das piores fases da minha vida, que foi o período do meu casamento, pai das minhas filhas, que foram 20 anos de relacionamento, foi muito difícil. E o autocuidado, dependendo da igreja que você está, é uma vaidade. É um pecado, inclusive. A vaidade é pecado. Então, se você se dedica demais a si mesma, você está se colocando na frente de Deus. Está se cultuando, Você está se cultuando. Então, você passar um batom não pode. Você botar uma roupa arrumada não pode. Você tem que ser feia. Entendeu? E quando eu me cuidava, mas por que você está fazendo isso? Você quer se mostrar. Você quer mostrar para os outros, sabe? Tinha um pouco dessa fala. E isso foi muito forte, muito, muito forte. E aí eu comecei, o meu primeiro movimento de autocuidado foi caminhar. Ai, que legal. Para você ver como que autocuidado, ele envolve muito mais do que simplesmente nos vestir, nos maquiar e no salão de beleza. Passo. Foi o primeiro passo que eu falei assim, eu preciso cuidar de mim. Aí comecei a caminhar. Eu morava ali no centro de Vitória e não tinha aquele calçadão bonito, não. Então eu saía ali do centro e ia até o Álvares Cabral e voltava. Aí eu comecei a me sentir mais... Eu falei, nossa, mas tá muito fraquinho. Só caminhava, vou começar a trotar. Aí trotar. Aí daqui a pouco, eu acho que dá pra correr. Aí comecei a correr. E aí eu percebi o seguinte, na minha caminhada, a minha postura. Minha postura começou, em vez... Eu andava assim. Eu andava assim, meio encolhida pra ninguém me ver. Aí daqui a pouco você vai fazendo isso aqui, ó. Olha como é que muda. Muda completamente, completamente. Então, esse foi o meu primeiro movimento. E depois, até aquela época, eu tinha o quê? Quase uns... Fiquei casada com 40 anos, me separei com 40, já tem 10, tá fazendo 11 anos agora de separada. Mas no meu casamento, eu não fiz unha, não fiz sobrancelha, não fiz cabelo, não fiz nada. Por quê? Porque não podia. Bicho do mato. O máximo era um vestido, né? Um vestido de noiva e tal. Então, assim, eu não tinha isso. Eu achava que não era certo cuidar de mim, né? E a partir do momento que eu me fortaleci, que eu comecei a cuidar de mim, aí muda. É muito interessante como os movimentos não são isolados. Eles passam.
Sabe como é? Eles vão influenciando outros aspectos da sua vida. Ele não se restringe àquele movimento, ele se restringe a outras áreas. E é interessante que eu também percebi esse movimento comigo. E são pequenas metas que você vai dando para você mesmo, né? Então, assim, como você disse, você começou a caminhar, daqui a pouco você sentiu que você, poxa, eu posso trotar, aí você trota, aí você percebeu, aí você vai É um movimento, você vê que o autocuidado, quando isso. Você vai cuidar da sua roupa, da sua maquiagem, no começo não vai ficar tão bom. Assim como também você não vai conseguir caminhar tanto, porque vai doer, né? Eu falei com a Adriana que eu queria muito contar uma história aqui pra vocês, uma história verídica de Lisa Allen. Ela começou a beber com 16 anos, beber e fumar. Ela engordou, tinha muito problema com compulsão alimentar. Mas, enfim, ela casou com 20 anos, tal. Ela não conseguia parar em emprego nenhum. Ela realmente era uma pessoa complicadíssima, né? Emocionalmente, totalmente desregulada. Ela tinha dívidas que toda hora batia a gente na porta dela, cobrando mais de $10 mil em cartões de crédito e tudo mais. Não parava em emprego nenhum. E aí ela entrou no fundo do poço quando o marido disse que ele amava outra mulher. Então ela se sentiu traída. E aí, então ela ficou arrasada e ela tinha muita vontade de ir para o Cairo, conhecer as pirâmides no Egito. E ela falou, mas eu não tenho dinheiro. Tô desempregada, tô horrorosa, enorme de gorda. E ela conseguiu, pegou um cartão dela lá que ainda passava alguma coisa, porque ela tinha vários, estourava um e ia pro outro, estourava outro e ia pro outro. Isso é falta de autocuidado, veja. Ela mesma está... Né? Olha onde que o autocuidado ele vai. E aí ela foi pro Cairo. Chegou lá, ela acordou no amanhecer do dia, ela acordou com a sinagoga, né? Fazendo aqueles cantos de manhã cedo, etc. A mesquita. E ela acordou e aí ela já teve vontade de pegar um cigarro ali e tal. Foi na hora que ela acendeu e ela tentando acender, ela sentiu um cheiro de plástico. Quando ela viu, ela estava com uma caneta, tentando acender uma caneta. Aí ela ficou desesperada, porque ela falou assim, eu sou incompetente até para acender um cigarro, não consigo acender um cigarro. E nisso ela derrubou o jarro, quebra tudo e ela entra num pânico, começa a chorar. Ela diz, eu tenho que sair daqui. E ela sozinha no Cairo, pega um táxi, vai para as pirâmides. E aí ela vê um pessoal fazendo expedição, caminhando pelas pirâmides. E aí ela diz assim, gente, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha vida. Ano que vem, eu vou estar aqui e vou fazer essa expedição. E ela colocou isso na cabeça dela. Colocou uma meta. Ela colocou uma meta. E ela voltou para os Estados Unidos, ela voltou para sua casa. Aí ela começou a caminhar. E aí ela viu que porque ela fumava, ela não conseguia fazer muita caminhada. Ela falou, vou parar de fumar. Aí ela parou de beber. Aí ela entrou no emprego e hoje ela tem, acho que, sei lá, na época, isso foi uma pesquisa que aconteceu, ela foi como se ela fosse a coisa da pesquisa lá. Ela era como é que a gente chama, gente? Quando você... Uma cobaia da pesquisa. Isso. Eles estudaram ela porque ela falou assim, é impressionante a mudança que ela teve, né? Então, ela conseguiu um emprego, ficou fixa no emprego. Na época da pesquisa, ela já tinha 34 meses que estava no mesmo emprego. Ela nunca tinha passado de 10 meses no emprego só. Depois, já com 40 anos, imagina. E ela voltou depois para o Cairo, fez toda a expedição. Hoje ela faz maratona, ela é super magra, ela é mais forte que todas nós juntas aqui. E casou, comprou a sua casa própria. Olha quantas mudanças aconteceram. Né? E é isso que a gente quer trazer de uma decisão. Aqui, por causa de... E aí, sabe o que eu acho mais interessante do autocuidado? Por que eu quero me cuidar? Por que você quer? Por que o autocuidado é importante para você? Por que, Adriana, é importante para você o autocuidado? Eu acho que a gente consegue se enxergar, né? A gente consegue se ver, consegue envelhecer melhor. Então, eu acho que isso tudo a gente consegue se olhar no espelho e estar feliz. Porque às vezes a gente faz tanta coisa, cuida de todo mundo, e aí quando a gente olha no espelho, nossa, aí você vai vestir uma roupa e não fica bem. Aí você vai fazer uma maquiagem, não fica bem. Aí, por quê? Porque a gente esqueceu de cuidar da gente. E se a gente for deixando, for adiando, as marcas ficam muito mais difíceis de ser tiradas, né? Muito bem. Viu que eu joguei a bola pra você, viu, Adriana? Bora lá. Agora, Fabi, me conta uma coisa. O que acontece quando a pessoa não cultiva esse autocuidado?
Acontece uma coisa perigosíssima. A pessoa, ela corre o risco de perder a própria identidade dela. Sabia? A sua identidade, ela está atrelada ao autocuidado. Que o autocuidado, como a Mozi bem colocou aqui, não é só o autocuidado, porque ele está atrelado ao autoconhecimento, com a autoestima. Então, quando você não se cuida, a gente pensa no jardim da mãe da Mozi. Vamos pensar no jardim da mãe da Mozi, que eu já imaginei aquele jardim, se eu quero. Sim, é desse jeito mesmo. Já imaginei. Imagina que o nosso autocuidado é um jardim. E aí, você deixa de se cuidar, e aí vem a erva daninha. Vem uma, vem outra, vem uma. E a erva daninha, às vezes, ela é muito parecida com a própria erva mesmo, né? Aí você não sabe o que é bom e o que não é. Porque é tanta informação, e aí você se perde. Eu falo assim, como você falou, você se perde de você. Então, é muito importante focar, ter metas, entender quem eu sou, entender as minhas emoções, o que eu estou fazendo, ter metas. Eu acho isso muito importante que você falou, Mozi. Ter metas, pequenas metas. Que a gente pensa assim, às vezes a gente pensa numa meta grandiosa. Não, gente. A vida é feita com coisas simples. Você começa fazendo uma caminhada de 15 minutos. Eu também, quando comecei no meu processo de emagrecimento, eu ia pra academia e ficava na esteira 15 minutos. Mas eu falava assim, não vou sair daqui, são 15 minutos. Mas assim, são essas metas. Então, deixar de se cuidar, olha, gente, seja como a gente colocou aqui, o autocuidado que é importante pra você. Como você falou aqui das suas cunhadas, né? O autocuidado para mim, eu enxergo de uma maneira, a Adriana enxerga de outro, você enxerga de outro, porque somos pessoas diferentes, com valores diferentes, né? Formações diferentes. Então, assim, mas dentro daquilo que constitui você não se perder disso. E você cultiva isso através dos pequenos autocuidados. Desde a parte estética, da parte social, da parte espiritual. Nessa rotina multifuncional da mulher, como que a gente pode manter esse autocuidado? Então, isso aí, de novo, entra nessa questão. O que é importante para você? Para mim é importante não sair de casa sem o protetor solar. Passar o hidratante primeiro, tá, gente? Passar o hidratante primeiro. Não, antes do hidratante é a vitamina C. Não, hidratante tanto faz. Pode ser só o hidratante. Então, mas é você se perguntar o que é importante para você, sabe? Porque a gente vive num mundo que a gente quer ser o que a influencer é, o que ela faz. Mas e você? Você já parou para se perguntar? Você já parou para se perguntar o que é importante para você? Porque às vezes o autocuidado para você é cuidar legal do corpo, para academia, passar um protetor e tá ótimo. Às vezes nem todo dia você vai passar um batom, nem todo dia você quer fazer outras coisas, enfim. Mas é você se perguntar. Eu acho sempre importante a gente se perguntar, sabe? A gente tem que ser um assunto que a gente domina. Não é verdade? Porque às vezes é o seguinte, eu sei tudo do meu filho. Ele vira o olho assim, você tá com fome. Ai, tá cansado. Em volta da gente, a gente sabe tudo. Mas e a gente? Será que a mulher percebe que ela tá ficando envergada? Mas ela percebe quando o filho tá envergado. Então, assim, é direcionar esse olhar, como você disse, para si. Entender sobre você, ser um assunto que você domina e entender assim, o que é autocuidado. Você tem que se fazer essa pergunta, o que é autocuidado para mim hoje? Porque hoje o autocuidado para você é só passar um protetor solar e fui. Mas nas pequenas metas, você vai sentindo a necessidade de se cuidar mais. E aí, daqui a um ano é outra coisa e tá tudo bem. E, Adriana, tem também aquelas mulheres que realmente gostam de praticar bastante o autocuidado. A gente está falando daquela que só passa um protetor solar e tchau. E tem aquelas que realmente elas vão mais no seu consultório, procuram os procedimentos. E como fazer esses procedimentos sem ficar artificial? Então, a gente pode estar fazendo esses procedimentos de uma forma natural. Tudo a gente consegue hoje, porque a harmonização teve os altos e baixos, né? Teve uma época que todo mundo começou a fazer, aí ficava aqueles exageros. Quando você vê exagero na internet, no Instagram, pessoalmente vai estar muito maior. Não. Então, vocês imaginam isso. Mas a gente consegue se cuidar de uma forma mais delicada, é só não exagerar.
você fazer menos, você ir fazendo aos poucos, você construindo, por exemplo, o nosso lábio. Você quer fazer um preenchimento labial? Ontem eu fiz um preenchimento labial com meio ml. A pessoa saiu super satisfeita. Eu acho que eu vi. Porque a gente pode construir, fazer aos poucos. Aí depois de 15 dias, a gente bota mais um pouquinho. Então, a gente vai aos poucos. Então, a pessoa que tem 50 e poucos anos, ela não vai ter um lábio de 20. Que nem cabe no rosto dela. Aí fica artificial. Então, a gente tem que ver de acordo com a idade da paciente. De acordo do jeito que ela é. Porque, às vezes, é uma paciente grande também, né? Que toda... Né? Tem personalidade, não tem? Tem personalidade. Tem pessoas que têm personalidade para ter bocão, pra... Então, depende de cada um. Mas você consegue, quem tem medo, porque tem muita gente que não faz, mas eu tenho medo. Só que, às vezes, quando ela era mais jovem, um lábio era. Só que com o envelhecimento, o lábio vai murchando. Né? Percebe-se que... Então, a gente pode fazer aos poucos. Pode fazer de uma forma gradual, uma forma que vai fazendo aos poucos. Ninguém percebe. Nossa, você tá mais bonito, o que você fez? Adriana, então a gente está falando da questão do envelhecer. O que eu vejo muito esse movimento na sociedade hoje é que as pessoas estão realmente com medo de envelhecer. E aí exageram na harmonização. E aí fica todo mundo com a mesma cara. Então, por exemplo, você vê a Gretchen, né? A Gretchen, ela resiste. Guerreira! Enfim, e eu acho isso muito perigoso. Acho isso perigoso, você não querer envelhecer, porque isso é um curso natural da vida. Mas me explica, como envelhecer melhor, sem você ficar com aquele Ctrl-C, Ctrl-V de todo mundo, sabe? Você pode envelhecer do seu jeito. Pra mim, é importante. Lógico que primeiro você procura um profissional para ele te orientar. Só que aí você vai falar para ele suas queixas. Eu gosto muito que a paciente fale o que te incomoda. Isso. Né? O que tá te incomodando quando você olha no espelho e você fala assim, mas eu tô assim. Por quê? Porque a gente tem que ver o que incomoda a gente. É como você estava falando, cada um tem, né? E sendo orientado profissional, olha, então o que me incomoda é aqui. Só que às vezes você não vai preencher aqui. Para isso aqui melhorar, você tem que preencher aqui. Você me explicou isso uma vez, que sustenta aqui. Exatamente. Nossa, então tem que botar uma laje aqui. Diferente. Então e antigamente a gente tinha coisas que a gente não sabia. Bigode chinês, a gente preenchia aqui. Hoje em dia a gente sabe que você só preenche aqui e você sustenta aqui. Porque aí suaviza o bigode chinês. Agora, se você for mexer aqui, preencher só aqui, você começa a inchar aqui assim, ó. E aí fica diferente. Gente, coisa que na época da Gretchen ela não sabia. Na época da Gretchen, quando ela já fazia procedimentos, não existia o ácido hialurônico. Existia o PPMA, que não é reabsorvível. Então pensa, cerrou... Ela tem aquilo até lá. Até hoje. Errou, eu acho que ela tentou remover com cirurgia. Mas é uma coisa que você remove com cirurgia, porque não tem como. Gente. Ele não é reabsorvível. Nossa. Então é um negócio assim, que agora a gente tem uma tecnologia muito boa. E tem os bioestimuladores. Que aí você estimula o colágeno. Depois dos 40, é como se você parasse de produzir colágeno. E você só produz quando é estimulado. Então, o microagulhamento, o bioestimulador de colágeno, como o Sculptra, isso tudo você faz de forma natural. Ele não vai alterar, ele vai melhorar a qualidade da sua pele, vai estimulando. Então, ele faz o seu organismo trabalhar para você. Olha que interessante. Muito legal isso. Muito bom. Gostei. E aí, você vai melhorando a qualidade da sua pele, a firmeza do seu rosto. E também, quando a gente envelhece, tem um detalhe, que não sei se vocês sabiam. O nosso osso vai reabsorvendo. Vai reabsorvendo? Reabsorvendo. Isso aqui fica maior. Então, ele reabsorve aqui. E é como se o rosto achatasse. Ele fica mais quadrado. Olha Então, só. Tem esse desgaste, a assim. densidade óssea que vai diminuindo. Ele vai reabsorvendo. Aí, isso aqui vai caindo. Entendeu? Então, vai pendurando. Então, assim, por isso que às vezes a gente precisa fazer os preenchimentos com ácido hialurônico para reposicionar. Porque por que a gente tem gente que faz plástica e mesmo assim fica... Por quê? Porque você precisa, mesmo fazendo a plástica, às vezes você precisa do ácido hialurônico para repor a parte óssea. Você faz preenchimento lá profundo. Que interessante. Entendeu? Olha, eu então não sabia disso. Várias coisas que você pode fazer, tudo de uma forma natural. Não vai mudar quem você é. Você vai melhorar e vai voltar um
pouco a sua idade. Você não pode pegar uma senhora de 60 anos, né? E hoje é uma jovem, né? Que 60 anos... Né? Lembra na época que a gente era criança? Quem tinha 60 anos era uma vovozinha, assim. Hoje em dia, quem tem 60 anos... Eu tenho vários pacientes de 60 anos que vão lá fazer preenchimento labial, vão fazer o Trimed, que é um preenchimento que eu faço que dá essa maçãzinha do rosto aqui, que melhora isso aqui. Então, 60 anos. E o lábio tá de 20? Não, mas tá lindo o lábio dela. Tanto que ela tem uma paciente que já foi... fica natural, né? Fica natural, Isso. porque ela foi aos poucos. Ela foi várias vezes no meu consultório fazendo aos pouquinhos. É isso aí. E essa última Devagar vez ela sempre, foi... então. Ai, o que... E a boca, precisa? Eu falei, não precisa, você tá ótima. Porque o ácido hialurônico, ele reabsorve, mas nunca volta o que você era. Ah, é? Nunca volta o total. Por quê? Porque forma colágeno em volta. Olha. E aí ele reabsorve, mas o colágeno tá aí. Então, se fica sempre melhor. Olha que interessante. Essa eu não sabia. Que legal. Bom, é isso aí, muitos aprendizados. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, antes da gente concluir, né, esse podcast, o podcast de hoje, falando sobre a importância do autocuidado na vida da gente, eu quero agradecer nossos parceiros, que é o Estilo Pessoal, que fez essa linda caneca. Vou mostrar, gente. Olha só, personalizado. Olha que coisa mais linda. Tintim, maravilha. Tintim. Hidrate-se. Lembrando que o autocuidado não é um destino. O autocuidado é uma jornada para a vida inteira. Todas nós enfrentamos aí ao longo da vida um mundo cheio de pressões, ainda mais hoje, né, com a internet e tudo mais. Muitas vezes esquecemos de nós mesmas, da necessidade dos nossos desejos mais íntimos, né? Às vezes a gente menospreza, como diz a Fabi aí, que ela falou, né? A gente cuida de todo mundo, tem paciência com todo mundo, mas a gente acaba esquecendo da gente. Então, eu acredito que o autocuidado é uma escolha diária, né? É um compromisso contínuo de ouvir nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Então não é egoísmo, gente, é uma necessidade, porque se a gente cuida da gente, a gente tá bem pra cuidar do outro, né? 100%. Não? É isso aí, imagina, você tá mal pra caramba cuidar do outro, cara, eu não tô aguentando eu. Não é? Então assim, tá vendo que como que a gente inverte? E é contraintuitivo, né? Porque a tendência é a gente achar que não, tá tudo bem comigo, eu tô bem. Até quando? Né? Muito Então bem. acho que é isso. Até nosso próximo encontro. Cuidem-se e lembrem-se de que a jornada do autocuidado é a mais bela forma de amor próprio. Se você gostou desse conteúdo, eu quero que você compartilhe, que você curta e que você deixe aí seus comentários. A gente cresce muito com eles. Até a próxima. Tchau, gente. Bye, bye. Um beijo.